Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. A arte de viver junto. Conta uma lenda dos índios Sioux que, certa vez, Touro Bravo e Nuvem Azul chegaram de mãos dadas à tenda do velho feiticeiro da tribo e pediram: "Nós nos amamos e vamos nos casar. Mas nós amamos tanto que queremos um conselho que nos garanta ficar sempre juntos, que nos assegure estar um ao lado do outro até que a morte. Há algo que possamos fazer?" E o velho, emocionado ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse-lhes: há o que possa ser feito, ainda que sejam tarefas muito difíceis, mas vamos lá. Tu, Nuvem Azul, deves escalar um monte ao norte da aldeia apenas com uma rede, caçar o falcão mais vigoroso e trazê-lo aqui com vida, até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, Touro Bravo, deves escalar a montanha do trono e lá em cima encontrarás a mais brava de todas as águias. Somente com uma rede deverás apanhá-la, trazendo-o para mim com vida. E os jovens se abraçaram com ternura e logo partiram para cumprir a missão. No dia estabelecido, na frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as aves. O velho tirou-as dos sacos e constatou que eram verdadeiramente famosos exemplares dos animais que ele tinha pedido. "E agora, o que faremos?" os jovens perguntaram. "Peguem as aves e amarrem uma a outra pelos pés com essa fita de couro. Quando estiverem amarradas, soltem-nas para que voem livres." Eles fizeram o que lhe foi ordenado e soltaram os pássaros. A águia e o falcão tentaram voar, mas conseguiram apenas saltar pelo terreno. Minutos depois, iradas pela impossibilidade do voo, as aves arremessaram-se uma contra a outra, bicando-se até se machucar. Então o velho disse: "Jamais esqueçam do que estão vendo. Este é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também, cedo ou tarde, começarão a machucar um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voe juntos, mas jamais amarrados. Libere a pessoa que você ama para que ela possa voar com as suas próprias asas. Essa é uma verdade no casamento e também nas relações familiares, de amizade e profissionais. Respeite o direito das pessoas de voar rumo aos sonhos delas. A lição principal é saber que somente as pessoas são capazes de amar." Autor desconhecido, contribuição Mário Leal. Essa é uma historinha bem simples, mas que traz um aprendizado bem interessante. Isso é muito comum quando o assunto é amor, né? É difícil quem consegue verdadeiramente amar, porque o que é o amor? O amor é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. O amor, quando você realmente ama verdadeiramente, você tem a plena certeza, você não tem a necessidade de ter que. O amar simplesmente pelo fato de amar, você aceita o outro exatamente como ele é. Você não tem o "eu só amo você". E essa situação que os jovens vivenciaram é uma situação bem interessante e que normalmente acontece. É uma situação de quando você ama uma pessoa, você quer ela do lado dela 24 horas por dia. Você não quer perder. Nossa, eu amo tanto essa pessoa que eu não quero jamais perder essa pessoa. E neste momento é que a gente está cometendo o grande engano, né? O grande desamor, né? A gente quer que o outro haja exatamente que viva junto conosco. Só que é impossível duas pessoas terem as mesmas atitudes. Por mais que as pessoas tenham os mesmos gostos, em dado momento a intensidade do gosto pode ser diferente.
né? Então a gente não pode obrigar, simplesmente pelo fato de amar, que o outro haja como a gente acha que deve agir, né? Como a gente acha que é correto, né? Como o casal, são apaixonados e queriam ficar juntos pro resto da vida. Só que cada um tem a sua natureza, né? Eu sempre falo isso aqui dentro. Um sufoca o outro, exatamente. Eu sempre uso isso de exemplo, que cada um tem um risquinho no dedo, cada um tem uma impressão digital. Então é impossível que duas pessoas tenham exatamente a mesma forma de sentir, a mesma forma de agir em relação às situações da vida. Então, é impossível que a gente queira forçar o outro a viver grudado na gente 24 horas por dia. Isso é a receita certa para a desgraça, como mostrou aqui, e eu achei fantástico esse exemplo aqui, né, de colocar os dois pássaros amarrados. Eles até tentam voar, mas dado momento um vira contra o outro. É o que acontece muitas vezes num casamento, numa amizade. Não é comum aquela amiga, né, ficaram juntas um tempão, mas você tem que estar sempre comigo. E aí, de repente, alguém que resolve fazer uma coisa diferente, a outra fica com raiva, e aí a amizade se desfaz, né? E aí começa, o amor vira ódio, né? Porque o amor e o ódio, eles são exatamente... a linha é muito tênue, né? Então, a reflexão que a gente quer trazer hoje é justamente isso. Quando você ama verdadeiramente alguém, você não pode querer que o outro haja como você deve, como você espera que deve agir, ou como às vezes acontece isso é muito comum em relação de mãe e filho, não necessariamente só mãe e filho, mas isso é muito comum em relação de mãe e filho. Eu amo tanto que eu vou proteger o máximo que eu posso, eu não vou deixar com que ele tenha as atitudes que ele queira ter, principalmente depois de uma certa idade. Você não vai agir, não vai fazer isso porque isso vai te fazer mal. Não vai querer não vai fazer tal profissão, isso não vai te fazer bem. Não casa com essa pessoa, que essa pessoa não vai te fazer feliz. Isso é excesso de amor, né? Ama tanto que quer proteger o máximo que puder, né? Não quer deixar sofrer. E nesse momento o que você faz? Você sufoca o outro. Neste momento é o caminho exato para que o amor que existe se desfaça, se dissipe, né? É comum, às vezes, você querer proteger o outro, né? Na ânsia do amor, eu não quero jamais que o outro sofra, eu vou fazer tudo para que o outro não sofra. E neste momento, muitas vezes, a gente interfere no livre-arbítrio do outro, né? Mas a gente com amor, né? Com a ânsia do que eu estou fazendo melhor para você, eu quero te proteger, eu não quero que você sofra, às vezes a gente interfere até em processos evolutivos do outro, né? Porque tem situações na vida da gente que a gente tem que passar. Tem situações, e mesmo situações às vezes de sofrimento, como eu sempre falo aqui dentro, o sofrimento ele sempre nos traz um aprendizado fantástico. Ele nos mostra que algo em nós não está bem. E às vezes a gente toma determinadas atitudes que quem está de fora, né, principalmente quem ama a gente verdadeiramente, percebe, poxa, mas... né, não necessariamente, mas tem pessoas poxa, esse caminho pode não ser tão legal, mas a pessoa quer fazer aquilo, e aí você conversa com a pessoa, você fala, e a pessoa quer fazer aquilo, é o que ela quer. Então, se é o que ela quer, de repente é a vida empurrando ela por aquele caminho para que ela vivencie aquela situação. E você, na ânsia de não querer ver o outro sofrer, por amor, às vezes a gente interfere esse processo. E é justamente esse processo que a pessoa precisava para se desenvolver em alguma coisa. Então, o amor exagerado, né, o agir por amor exacerbadamente, ele não é benéfico para nenhuma das partes. Como as águias, como a águia e o falcão preso, cada um tem a sua natureza. E quando a gente tenta amarrar o outro para que o outro ser tenha a mesma natureza que a gente, é óbvio que o outro vai chegar a dado momento que ele não vai aguentar. Ele vai vir para cima de você, com um sentimento de briga, ele vai vir para cima de você com um sentimento de não querer nem ficar mais perto de você. Isso pode acontecer. E aí, às vezes, quando isso acontece,
Às vezes vem a frustração, né? Poxa, eu fiz tanto por essa pessoa, eu só queria proteger, eu só queria o melhor para ela, eu só queria que ela não sofresse, eu só queria fazer o bem a ela. E nessa ânsia de querer que você tem de querer fazer o bem ao outro, você pode estar prejudicando. Então, que a gente possa perceber no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos familiares, se estamos verdadeiramente pulsando o amor, se estamos verdadeiramente amando, ou se estamos sendo egoístas, né? É o amor exacerbado que ele acaba se tornando um egoísmo, né? Eu amo o outro e quero protegê-lo, e ele tem que fazer tudo que eu acho que ele der, que é bom para ele. Só que nesse momento você não está amando, você não está respeitando. O respeito é um dos princípios básicos para o bem-estar da sociedade. É o amor e o respeito, né? E quando a gente ama verdadeiramente, a gente respeita. Oi? E o limite, claro. O respeito, né? Porque se eu estou respeitando, eu respeito o seu limite, né? Quando você ama verdadeiramente, você respeita o limite do outro, você respeita a vontade do outro, mesmo que essa vontade, aos seus olhos, seja completamente errada, né? Isso é o amor verdadeiro, é deixar o outro ser livre e para que ele possa agir do jeito que ele acha que deve. Mas ele vai sofrer, ele vai se machucar. Se você ama de verdade, na hora que ele sofrer, na hora que ele se machucar, você vai lá ajudar, você vai lá ajudar a consertar, enfim. Mas o outro tem o direito de vivenciar as experiências que ele quer, de vivenciar e de experienciar tudo que tem dentro do... E aí, né, algumas pessoas podem estar falando, poxa, então quer dizer que se eu amo eu não devo interferir na vida de ninguém? Legal, você não deve interferir na vida de ninguém. Mas isso também não te impede de você dar a sua opinião. O que eu quero dizer aqui, eu não estou falando para que você não deva falar, não é isso. É que você não deva, que você tenha o respeito de falar, mas deixar o outro agir pelo próprio livre-arbítrio dele. Porque o que acontece às vezes? A gente quer falar e a gente quer que o outro faça aquilo que a gente acha que deve, né? E aí que está o problema. Você pode dar sua opinião, sim. Afinal de contas, você ama aquela pessoa. É claro que você pode dar sua opinião. A questão é que às vezes nessa ânsia do amor, a gente força o outro a agir do jeito que a gente acha que tem que ser correto. E é aí que está o problema. Porque é nesse momento que você não respeita quem você ama. É nesse momento que, metaforicamente, você amarra o outro ao seu pé. E é nesse momento que você amarra o outro ao seu pé que, invariavelmente, em algum momento o outro vai se incomodar com essa corda no pé dele, com esse negócio. Por mais que é amor, mas me deixa, sabe aquela frase clássica? Você me sufoca, né? Você está me sufocando, você não me deixa respirar. Mas eu te amo, eu quero o melhor para você. Percebe? Tudo que é demais não é positivo, minha gente. Nem o descaso e nem o amor, né? Todos os sentimentos, eles foram, né? O cara que inventou os sentimentos, o cara que inventou o ser humano, eles foram criados para serem vivenciados de maneira equilibrada. É claro, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos aprendendo a essa receita, estamos aprendendo a esse ponto de equilíbrio, estamos aprendendo a entender o que é a medida exata, o que é a medida equilibrada dos sentimentos. E é por isso um dos motivos que a gente faz esses bate-papos aqui toda semana, porque é uma troca de experiência, é uma troca de ideias, com o objetivo único que você possa se despertar para a tua verdade, que você possa despertar para encontrar essa sua medida, para você possa encontrar este equilíbrio para vivenciar os seus sentimentos para uma vida tranquila. Jamais, né, estou querendo aqui impor, né? A ideia é justamente a troca, é justamente fazer com que nesse momento que a gente está aqui discutindo determinado assunto, você possa refletir sobre esse assunto na sua vida. Porque senão também eu vou querer impor a minha verdade. E aí eu não estou amando, não é verdade? Eu acabei de dizer isso.
Então, como o convite reflexivo dessa semana é que a gente possa perceber no nosso dia a dia qual que é a medida do amor, né? O quanto nós estamos amando. Estamos amando verdadeiramente ao ponto de deixar o outro livre, ou estamos amando não tão verdadeiramente ou exageradamente ao ponto de querer amarrar o outro aos nossos pés, ao ponto de deixar o outro amarrado no nosso pé e fazer exatamente aquilo que a gente quer. E o caminho, minha gente, isso não é uma, não é duas, não é três histórias. Se você prestar atenção aí no seu convívio e você perceber, sabe aquela pessoa ciumenta? Não deixa o outro respirar? Invariavelmente chega uma hora que a pessoa cansa. Sabe aquele pai, aquela mãe que sufoca o filho? Invariavelmente vai chegar um dado momento que esse filho vai começar a mentir para você, que esse filho não vai querer mais que você esteja perto. Sabe aquele amigo que quer, você não me ligou, você me traiu, você foi em tal lugar e não me chamou. Invariavelmente esse amigo vai chegar um dado momento que não vai querer mais andar com você. Então, quando há amor verdadeiro, deixe a pessoa viver livremente. Porque se o amor for recíproco também e verdadeiro, esta pessoa estará sempre ao seu lado, sem a necessidade de você impor uma guarda, de você impor uma proteção. Se você ama verdadeiramente, essa pessoa também te ama verdadeiramente, no momento que ela for realizar qualquer coisa na vida dela, ela vai vir te pedir um conselho. Aí você vai ter a oportunidade da troca, você vai ter a oportunidade de colocar a sua opinião. Percebe? Tem que deixar a coisa fluir naturalmente. E quando a gente deixa fluir naturalmente, as coisas naturalmente, o que tiver que ficar, fica. A gente não precisa ficar forçando ninguém a nada. Ai, mas se eu deixar ele embora eu vou sofrer. Tá vendo? Isso não é amor. E aí sim se configura um egoísmo. Eu quero o outro comigo porque me faz bem. Não importa se o outro gosta ou não. O que importa é que tá bem pra mim. Percebe? Aí não é amor. Aí realmente é um sentimento deturpado, mas não um amor verdadeiro. É um apego, é um sentimento deturpado, mas não um amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele é pleno, ele é sereno e ele tem a certeza que o outro vai estar ali ao lado dele, porque também sente o amor pleno. Então, quando é verdadeiro e pleno, a gente não tem essa necessidade de ficar se preocupando em eu preciso garantir que vai ficar comigo. Vai ficar naturalmente. Então, minha gente, que a gente possa, de uma maneira tranquila e serena, perceber nas nossas relações, e isso é relação amorosa, familiar, de amizade, profissional, que a gente possa verdadeiramente amar e deixar as coisas soltas, livres, porque o que é verdadeiro, quando o sentimento recíproco for verdadeiro também, fique tranquilo, as coisas a pessoa, a situação, ela vai estar ali com você naturalmente. Parece que falando assim, parece que é tão simples, né? Mas quando se fala em sentimentos, tem aí uma ação, tem aí uma disciplina, tem aí um novo aprendizado, uma nova forma de olhar a vida. Mas é possível. E quando você começa a pulsar realmente com leveza o amor, verdadeiramente, você olha e fala, nossa, é tão mais tranquilo assim, é tão mais gostoso. É um convite, minha gente. Como eu sempre digo aqui toda semana, é um convite. E aquilo que bater dentro do seu coração, que você acha que é válido a experimentação, experimente. Do jeito que está, você já sabe como está a vida. Então experimenta uma nova forma, experimente uma nova atitude e verifique se isso traz para você mais serenidade, mais tranquilidade no seu dia a dia. Pois o objetivo é sempre esse, que todos nós possamos encontrar a nossa receita de harmonia, paz, serenidade e tranquilidade. E que a gente possa pulsar o amor verdadeiro por nós mesmos e por todos em nossa volta. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a reunião de hoje, agradecendo a presença e a participação de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite, não teríamos tido essa mesma troca de experiências, essa mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigada. O convite dessa semana é que possamos perceber nas relações de amor, né, das pessoas com que a gente ama, se a gente está deixando o amor livre, se a gente está pulsando verdadeiramente o amor equilibrado e ordenado. Pois quando o amor ele é pleno, a gente deixa o outro
livre, que naturalmente as coisas, o outro fica conosco se o amor dele também for verdadeiro. E que a gente possa, de uma maneira tranquila e serena, praticar essa reflexão com o objetivo único de trazer paz e harmonia em nossas relações do nosso dia a dia. Mas como eu sempre digo toda semana, que você possa praticar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos os seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e harmonia de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite. Muito obrigada. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Obrigada a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma boa noite.